Olá, estudantes. Vamos resolver hoje a questão 34 do concurso da Termoaçu 2008. Um componente eletrônico produz uma potência de 7,5 watts, ou seja, esse componente ele está gerando calor numa taxa de geração de calor, que é potência de 7,5 watts. E esse calor ele deve ser dissipado por uma corrente de ar. Um fluxo de ar em movimento. Ar é um fluido, esse fluido em movimento ele vai dissipar esse calor gerado é, por esse componente eletrônico. As temperaturas do componente e do fluxo de ar são respectivamente 85 graus e 25 graus Celsius. Então, sabendo-se que a área de troca de calor do componente é de 25 centímetros quadrados, o coeficiente de filme da corrente de ar em watts por metro quadrado grau Celsius é igual a... Então, vamos tentar entender, né? Aqui nós temos um clássico exemplo de convecção de calor. Então, esse componente, como se fosse um componente eletrônico de um computador, ele gera calor e é utilizado ali uma corrente de ar para dissipar, para poder remover esse calor que está sendo gerado. Isso acontece por convecção. Existem três mecanismos de troca de calor, né? A condução, então eu tenho o calor sendo transferido ali pelas unidades elementares do material, se for um metal, pelos átomos do metal, então exige o contato, a radiação, que é uma troca de calor por radiações eletromagnéticas, que não exige o contato de matéria entre a fonte de calor e o objeto, e a convecção, que é o mecanismo de troca de calor que envolve um fluido em movimento. Então, claramente aqui nós temos, né, um exemplo de troca de calor por convecção. Então, a corrente de ar, o ar ele vai passando e ele vai recebendo calor transferido, né, do componente eletrônico, que está numa temperatura maior, para o ar, que está numa temperatura menor. E a lei que rege esse mecanismo, a transferência de calor por convecção, é a lei de resfriamento de Newton, que diz que a taxa de calor transferido, que é a quantidade de calor pelo tempo, ela vai ser igual ao coeficiente de troca de calor por convecção H, a área de superfície, da superfície que troca calor por convecção, que multiplica a diferença de temperaturas entre o fluido, a temperatura do fluido longe da região da superfície, e Ts, que é a temperatura da superfície. Então, nós temos no nosso enunciado praticamente as grandezas, né, dadas, né? Então, nós temos a quantidade de calor no tempo, 7,5 watts, as temperaturas do fluido e da superfície, e a área de troca de calor, que em metros quadrados está 25 vezes 10 a menos 4. Então, aplicando, isolando o coeficiente de transferência de calor por convecção e fazendo aí manipulações matemáticas, nós chegamos na resposta de 50 watts por metro quadrado graus centígrados, que é o nosso coeficiente de troca de calor por convecção, caracterizando esse mecanismo de troca de calor. Então, é isso. Nos vemos na nossa próxima aula.